Você já reparou que tudo que nós fazemos na vida é conversar? Primeiro a gente conversa, depois as coisas ocorrem. Primeiro a gente conversa, os contratos se seguem, primeiro a gente conversa, os documentos são assinados, primeiro a gente conversa, enfim. As conversas permeiam a vida humana em todos os sentidos. Os antigos defensores da tese dos relacionamentos humanos diziam que a conversa é a principal e primeira ferramenta que nos torna efetivamente humanos. E existem ainda aqueles seguidores da biologia cultural que defendem o fato de que é o nível da conversa que estabelece o nível de complexidade dos sistemas e das espécies, chegando inclusive a afirmar que somos o que somos pela complexidade das conversas que somos capazes de desenvolver. E esse é um tema que, para nós que somos coaches, interessa profundamente, que é a capacidade conversacional. Porque quando nós conversamos, é que as coisas acontecem, e quando nós conversamos efetivamente, nós fazemos elaborações acerca da vida, e elaborações estas que acabam sendo objetivadas pelos resultados que as nossas conversas têm. Então, nós podemos dizer que o que somos como resultante daquilo que conversamos. A nossa vida é constituída por uma história, consequência das conversas que temos. Portanto, de forma bastante clara e objetiva, a humanidade é as conversas que ela foi capaz de ter. Somos aquilo que somos capazes de conversar, em todos os sentidos. Por isso esse tema que eu quero trazer para você hoje, chamado de conversas nutritivas, tem o desafio de mostrar como é que nós, coaches, podemos estruturar as nossas conversas do ponto de vista de uma sistematização, do ponto de vista de um método, portanto, método esse que, sistematizado, nos dá muito mais efetividade, nos dá muito mais competência nas nossas relações com o nosso cliente, portanto, com o nosso coach. Conversas nutritivas, esse é o desafio. Do ponto de vista das nossas grandes conceituações, objetivamente a gente vai dizer que conversar nada mais é do que estabelecer uma relação entre distintos observadores no seu papel de escuta e de fala. Então, conversar é estabelecer uma relação de escuta e fala entre distintos observadores, né? Tido isso por claro, a gente vai entender que o escutar não é simplesmente a reação que o organismo tem àquele estímulo que o seu aparelho auditivo sofre. Por isso que, do ponto de vista do coach ontológico, há uma diferença substantiva entre escutar e ouvir, né? O ouvir é a resposta que o organismo dá ao estímulo sonoro que ele recebe através do seu aparelho auditivo. O escutar vai muito além do ouvir. O escutar é o processo interpretativo que acontece dentro do observador a partir daquilo que ele ouve. Então veja, aquilo que eu escuto não é objetivamente aquilo que você fala. Aquilo que você fala, eu ouço. Agora, ao ouvir, eu interpreto. E ao interpretar o que eu ouvi, eu escuto. E aí nós temos uma das grandes competências do coach, que é a capacidade de escutar ativamente
escutar proativamente e escutar não a partir da minha história como coach, mas escutar a partir da história do coach, escutar a partir daquilo que ele traz como sendo o modo como ele tem interpretado a sua vida. O outro elemento do processo conversacional é a fala. E aí a fala não é apenas a elaboração articulada de uma linguagem que eu sou capaz de fazer para expressar o modo como eu interpretei a minha vida, como eu interpretei as ocorrências da minha vida. Quando nós falamos de fala objetivamente, nós estamos dizendo que esta fala, que é uma interpretação das ocorrências da vida, essa fala ela é resultante de todo um conjunto experimental que eu vivi e que eu elaborei, mas essa fala ela se organiza em dois grandes blocos. A fala que é indagativa, que é aquela fala sustentada a partir de perguntas, aonde eu estou permitindo a você explanar o modo como você vê as coisas. O nome disso é a fala indagativa, que constitui-se, do ponto de vista do coach, nas perguntas poderosas, né, que levam o indivíduo a uma reflexão. Isso é o que chamamos de conversa, de uma fala indagativa. Mas existe uma outra, que é a fala propositiva. A fala propositiva é aquela fala que coordena uma ação e que objetivamente expõe o modo como eu vejo a coisa. Então, quando eu viro para você e digo assim, diante de tal circunstância, o que você pensa sobre isto? Eu estou tendo com você uma fala indagativa. Quando você me responde, Homero, olha, o meu modo de ver as coisas é assim, 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 você está tendo comigo uma fala expositiva, né? Então, o expor e o indagar são dois elementos que compõem a estrutura da fala que vão reverberar com a possibilidade da escuta, né? Da escuta ativa, daquilo que eu escuto, perdão, daquilo que eu ouço, daquilo que você fala. Então esse é o grande barato da conversa, é a fala e o falar e o escutar como processo recíproco, dialógico, reflexivo dentro de uma relação inteligente entre distintos observadores. Esse é o conceito básico que eu quero trazer para você. Agora, quando nós entramos num processo conversacional, portanto, uma relação que se caracteriza por uma fala propositiva ou indagativa, a partir de um escutar efetivo e não simplesmente de um ouvir, quando eu entro nessa dinâmica dialógico-reflexiva, eu estou entrando no domínio do coach. Notadamente, no domínio do coach ontológico. Portanto, o nome que se dá a esse processo é conversa. Agora, nós precisamos entender que a conversa, ela em si, ela também requer uma grande estrutura de procedimentos para a gente poder entender claramente como as conversas se organizam dentro do universo do coach. Basicamente duas. As conversas podem ser nutritivas ou conversas instrumentais. As conversas instrumentais e as conversas nutritivas, elas também se fundamentam a partir da diferenciação que nós temos que ter entre fato e a interpretação. Fatos são ocorrências inexoráveis. Fatos são ocorrências que não se tem nenhum processo interpretativo e valorativo em cima dele. Ok? Isso é um fato. Agora, interpretação é o valor que eu atribuo ao fato. Notadamente, essa é uma distinção que a maioria das pessoas não tem. As pessoas acham que porque elas viram uma coisa
e relataram aquela coisa, isso é o relato de um fato. E na verdade não é. E múltiplos são os experimentos que a gente faz aqui na empresa e em vários lugares do mundo para mostrar isso para as pessoas, né? Você pega um mesmo objeto e pede para dois observadores distintos descreverem aquele objeto. Entenda, o objeto é o fato. Quando eu falo do objeto, eu já estou falando a partir de um processo interpretativo, porque a própria narrativa é uma interpretação. Daí a linguagem, quando eu sou coach, a linguagem ela tem um poder maravilhoso, porque eu através da linguagem que você usa, da linguagem articulada que você usa, da linguagem expressa no teu corpo, da linguagem contida na tua emoção, eu sou capaz de perceber agora qual a interpretação que você está dando para aquele fato, que vai diferir de observador para observador. Um exemplo que a gente usa com bastante simplicidade para você entender esse processo diferenciador é dizer o seguinte: quando você olha para uma determinada situação, você a reproduz na perspectiva da sua interpretação e não do fato. Então, um exemplo comum que a gente dá. Às vezes eu pergunto para os meus alunos assim: o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001 na ilha de Manhattan, em Nova York, com as torres do World Trade Center? As pessoas, ao relatar isso, as pessoas dizem assim: o que aconteceu foi um ataque terrorista sofrido pelos Estados Unidos, e entra naqueles detalhes que todos nós conhecemos da história. E aí fazem isso e eu pergunto: isso que você acabou de dizer é um fato ou uma interpretação? No primeiro momento elas respondem rapidamente: isso foi um fato. Eu digo: olha, a palavra que você usa para descrever isso revela uma interpretação. Você diz assim: foi um ato terrorista. Agora, imagine que eu fizesse a mesma pergunta para um grupo de alunos de orientação lá da Al-Qaeda, dos grupos terroristas que estão no mundo. Eles iriam responder: olha, foi um ato heróico dos nossos heróis, etc. Sei lá eu. Repare, ambos estão descrevendo o mesmo fato, mas quando eu digo que foi um ato terrorista e o outro dizendo que foi um ato heróico, essa diferenciação é um processo interpretativo a partir daquilo que um valoriza e o outro não valoriza. Então veja, na interpretação eu revelo aquilo que é valor. E é óbvio, você concorda comigo, de que existem valores que são universais. Portanto, quando eu falo de interpretação, eu não estou querendo qualificar essa interpretação de certo, errada, bonita ou feia. Eu estou querendo dizer que a interpretação é o valor que eu coloco naquilo que eu descrevo, e isso aparece na minha conversa de forma explícita. Então, o coach precisa estar atento no processo conversacional para ele discernir aonde está o valor interpretativo daquilo que o coach revela na sua fala. E aí não cabe a nós o julgamento se aquilo é certo, errado, bonito ou feio. Cabe a nós saber se o coach, ao interpretar como interpreta, se ele tem consciência das implicações que aquilo tem na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua forma de ver o mundo, portanto, na sua cosmovisão. Então, milhares de exemplos podem ser dados nisso, porque a gente está diretamente vinculados aos valores com os quais nós interpretamos a nossa vida. Então, a conversa se organiza dentro desse processo de expressão de valor a partir de um fato que eu interpreto acerca da realidade. Muito bem, mas as conversas não são entidades monolíticas, elas são entidades que se organizam em estratos de complexidade. E quando eu não tenho essa ideia muito clara na minha cabeça, a minha conversa fica uma conversa maluca, uma conversa sem propósito. Então,
do ponto de vista estrutural, a ontologia organizou as conversas em alguns níveis. Então, rapidamente, para você entender isso, e daqui um pouquinho eu vou explicar isso com mais detalhes, as conversas de coaching, elas começam por uma declaração de quiebre. Então o primeiro nível de uma conversa é uma declaração de um quiebre. O que é um quiebre? Quiebre é um problema, é algo com o qual você tem que lidar e que não sabe lidar. É um problema que você traz para a sessão de coaching. É algo que está acontecendo com você que você não sabe como trabalhar com isso. E você precisa de uma interpretação diferente para poder te situar neste contexto. O nome que nós damos para isso é declaração de quiebre, que é o primeiro nível de uma conversa. E de novo, a declaração de quiebre não é necessariamente uma coisa ruim, nem uma coisa boa, é algo com o qual você não sabe lidar. Exemplo, eu ganhei na Mega Sena 100 milhões. Eu não sei como lidar com isso. Eu nunca tive 100 milhões na minha vida. Então eu chego para o meu coach financeiro e diz, rapaz, eu estou com um problema. Eu ganhei 100 milhões na Mega Sena e como é que eu trato dessa quantidade de dinheiro? Repare, eu fiz uma declaração de quiebre. Ou então eu chego para o meu mecânico e digo, mecânico, olha, meu carro está com um barulho aqui e de vez em quando ele falha e o motor não consegue dar o rendimento esperado. Como é que eu lido com isso? É uma declaração de quiebre. Ou então, olha, chefe, eu não estou conseguindo lidar com aquele novo colaborador que chegou no departamento. É uma declaração de quiebre. Ou então, olha, eu estou com uma dificuldade com a minha namorada, eu não sei abordar este assunto com ela, me instrumentalize, me empodere para que eu possa enfrentar este assunto. Isso são declarações de quiebre, que é o primeiro nível de uma conversa. Muito bem. Mas já que você fez a declaração de quiebre, a conversa não pode continuar aqui o tempo inteiro. Então nós vamos para um segundo nível. A conversa sobe um nível. E quando a conversa sobe um nível, aí a coisa fica bacana. Porque o próximo nível agora é o que nós chamamos de conversas de juízos, justificativas e explicações. Ou seja, se eu conheço o problema, eu preciso agora usar a fala no sentido indagativo para que o coach me diga agora por que ele acha que esta coisa está acontecendo. Então, feita a declaração do quiebre, primeiro nível de conversa, nós vamos para um segundo nível de conversa. Declaração das explicações justificativas e juízos pelas quais aquela coisa acontece. As conversas de explicações, juízos, são conversas de justificativas, são conversas que dão sentido ao quiebre. Mas eu também não posso ficar o tempo inteiro explicando, justificando, dizendo por quê, porque chega um momento que eu entro num raciocínio circular. O papel do coach é dizer, olha, eu já estou satisfeito com as informações que você me deu sobre o seu quiebre. Você já os explicou, já justificou, você já apresentou a razão pela qual eles ocorreram. Aí a conversa vai para um terceiro nível, que é o nível das possibilidades. Ou seja, diante desse quiebre que aconteceu por estas e aquelas razões, o que você pode fazer com isso? E aí, nessa conversa de possibilidades, é uma conversa em que construímos juntos, nós e o coach, construímos juntos um elenco de possibilidades novas, porque se são possibilidades antigas, provavelmente isso já faz parte do seu modelo mental. E as possibilidades novas é tudo aquilo que vai ser agregado na conversa que não tinha sido posto até então. Aí é onde entra o ponto central de uma conversa de coach, que é a capacidade de construir soluções que antes nós não víamos como tal. Então, entendido o problema, justificado esse problema, sabendo da sua razão, das suas explicações, das suas justificativas, agora nós vamos para o terceiro nível de complexidade das conversas, que é
a conversas de possibilidades. O que eu não via, que eu passei a ver? Que soluções, que caminhos eu posso ter que eu não imaginava que os teria? E nessa conversa de possibilidades agora, eu estou diante de um mundo totalmente novo, de um mundo cheio de possibilidades, de um mundo que estabelece enormes horizontes nunca dantes percebidos. É o momento em que eu mergulho profundamente em soluções. Mas, dado esse terceiro nível de complexidade, eu vou agora para um quarto nível de complexidade. Ou seja, das conversas de quebre eu vou para as conversas de explicações, juízos e justificativas, e aí eu vou para as conversas de possibilidade. Passadas as conversas de possibilidade, eu vou agora para as conversas de coordenação de ações. Nas conversas de coordenação de ações, agora é escolhida a ação, aquilo que eu tenho de possibilidade, eu começo agora a conversar articuladamente, reflexivamente, sobre o que eu tenho que pedir, o que eu tenho que ofertar e o que eu tenho que reclamar. E quando eu trabalho com essas três coisas, pedidos, ofertas e reclamações, eu estou coordenando ações. E aí a grande questão que está aí é eu começar a trabalhar agora com a fala indagativa. A pergunta então poderosa que está nesse momento da coordenação de ações é quando eu chego agora para o coach e digo, olha, tudo bem, diante desse cenário, que pedidos você precisa fazer e para quem? Que ofertas você precisa fazer e para quem? Entendendo que você é a oferta. Porque muitas vezes nós ficamos atrás de coisas que sejam feitas para nós, enquanto na verdade nós muitas vezes somos a solução do problema na medida em que nós nos ofertamos. Mas tem um terceiro ponto aí. O que eu preciso aprender como processo de reclamação? A quem eu preciso reclamar? E aqui, neste momento das conversas de coordenação de ações, eu diferencio de forma bem objetiva o que é uma conversa de explicação, o que é uma conversa de justificativa, para uma conversa de que efetivamente vai se transformar numa realidade a partir de uma ação, daquilo que eu peço, daquilo que eu oferto e principalmente daquilo que eu reclamo. E aí eu preciso entender que reclamação é diferente de queixa. Olha só, reclamar é quando você faz a sua demanda a quem pode resolver o problema. Queixa é quando você vai a terceiros falar de coisas que não dizem respeito a esse terceiro. Então, muitas vezes a gente diz que a queixa é a mãe da fofoca, é a mãe do conflito. O exemplo é muito simples. Eu tenho um problema com um consultor meu. E em vez de eu chamar este problema, este consultor, para conversar sobre este problema, eu digo para todo mundo na empresa o problema que eu tenho, mas eu não enfrento. Quer dizer, na hora que eu faço isso, que eu conto aquele problema para outras pessoas, eu estou fazendo uma queixa. A reclamação é quando eu chego para ele, que está me gerando este problema, e faço a minha petição a ele. Mas você poderia dizer o seguinte, mas peraí, mas eu não posso me queixar? Nunca pode. Pode. Numa situação, você se queixa quando você está diante de alguém que vai lhe empoderar para que você seja capaz de fazer a reclamação. Esse é o papel do coach, esse é o papel dos terapeutas de uma maneira geral. Eu chego para o meu coach e digo, coach, eu estou com um problema assim, 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 com fulano de tal, e este meu coach vai me ajudar, vai me empoderar para que eu resolva o problema com a pessoa que o originou. Repare que é isso que nos leva a uma conversa de coordenação de ações, daquilo que eu vou fazer, o que eu preciso pedir, o que eu preciso ofertar e o que eu preciso reclamar. Portanto, a reclamação ela é um ato conversacional legítimo
E ele é altamente poderoso para transformar as coisas, para gerar bons resultados, desde que eu consiga agora seguir essa sequência da complexidade conversacional. Muito bem, feito isso, portanto, entendido o problema, justificativas, explicações e juízos num segundo nível, conversas de possibilidades num terceiro nível, no quarto nível, conversas agora de coordenação de ações, etc., eu vou para a prática efetiva fazer com que aquelas coisas aconteçam. Ou seja, eu vou fazer acontecer através do meu processo conversacional. Aí sobra o quinto nível da complexidade conversacional, que são as conversas de avaliação e resultados. Aí o que eu vou saber é, tudo aquilo que eu programei e planejei nas conversas anteriores foi efetivo? Deu o resultado que eu queria? Eu consegui avançar na minha vida? Essas são conversas de avaliações e de resultados. Feita estas conversas de avaliação e resultado, tudo aquilo que foi positivo, tudo aquilo que gerou o benefício imaginado, eu incorporo no meu processo de vida. E tudo aquilo que não foi, eu incorporo no meu processo de aprendizagem, e isso me joga de novo nas conversas de quebre e aí sucessivamente. Portanto, esse é o ciclo do processo conversacional. Eu falo de problemas, que é o quebre, justificativas, explicações e juízos, possibilidades, ações, avaliação e resultado. Agora, olha que bonito isso. Quando eu faço tudo isso de forma organizada, eu tenho uma conversa de coach. Então, olha, é essa a estrutura. Agora, olha que coisa bacana. Quando eu não sigo esta sequência da complexidade conversacional, a minha conversa fica uma conversa de bêbado para delegado, né? Não é uma conversa em pé e cabeça. Porque se eu começo falando de problema, vou para a possibilidade de ação, volto para a justificativa, vou para a coordenação de ações, o meu cérebro não organiza esses procedimentos de forma lógica e elas acabam gerando muita informação e pouca efetividade. Agora, essa sequência nós estamos chamando de conversa nutritiva, porque ela difere de uma conversa de boteco. Ela difere de um bate-papo com amigos, que são todas coisas absolutamente fantásticas e que nós devemos manter na nossa vida. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Homero, você é coach do tempo inteiro? Eu digo, claro que não. Eu não quero ser coach na hora que eu estou numa roda de amigos contando piada, rindo. Eu não quero ser coach na hora que eu estou num estádio de futebol vendo uma partida emocionante. Eu não quero ser coach na hora que eu estou celebrando meu aniversário com os meus filhos, na hora que eu estou falando de amor com a minha esposa. Eu não quero ser coach nessa hora. Nessa hora eu quero ser humano, eu quero viver a minha vida na sua intensidade. As pessoas às vezes acham que ser coach é ser coach 100% do tempo do ponto de vista da conversa estruturada. E essa é uma diferença das conversas nutritivas para as outras conversas, né? Brinque. Seja alegre, mas na hora que você estiver num setting de coaching, entenda que ali é uma conversa estruturada, é uma conversa que se organiza para servir às pessoas. Nós coaches temos como ferramenta de trabalho a conversa, e não é um bate-papo. O coach não nasceu para ser uma pessoa fofinha, ela nasceu para ser uma pessoa efetiva, para gerar resultado, porque ela tem compromisso em servir as pessoas. E essa capacidade que a gente tem de servir é que nos torna profissionais absolutamente qualificados para uma conversa organizada. E essa conversa organizada, ela tem uma estrutura, ela tem um caminho, ela tem um protocolo, ela tem um procedimento que coaches efetivos são capazes de seguir e que, seguindo esse protocolo da forma mais efetiva possível, você se tornará um coach mais efetivo possível e beneficiará da forma mais efetiva possível todos os seus clientes. Portanto, ser coaching é ser capaz de ter conversas nutritivas que alimentam a alma, que transformam a vida, que superam obstáculos, que fazem com que o indivíduo atinja o que é melhor para si a partir de uma reflexão profunda que ele começou fazendo com o coach a partir do seu quebre. Esse é o desafio. Mas eu tenho mais coisas para lhe dizer. Se você quiser, vai aparecer aqui embaixo um link, clique aí.
E assim que você clicar, você vai ter acesso a uma outra palestra que eu quero oferecer gratuitamente para você que está assistindo a este momento. Clique lá, você vai ter acesso ao que eu estou chamando de conversas complexas. E tem lá um programa especial para você. Clique agora e assista Conversas Complexas. Eu sou Homero Reis, da Homero Reis e Consultores, e estou aqui extremamente emocionado por poder compartilhar um pouco da minha vida com você. Veja-nos também aqui embaixo, no nosso site, os nossos sites, e-mails, etc. Estou aberto a conversar com você, porque essa é a minha profissão, esse é o meu prazer, e é isso para o qual eu quero me oferecer a você, como alguém que seja um interlocutor na nossa capacidade conversacional. Um grande beijo, foi um prazer enorme tê-lo comigo. Tchau!